Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você pega trade no meio do caminho, no meio daquele movimento direcional de baixa, de alta, para você engatar naquele movimento, participar da movimentação da maneira certa, de maneira saudável, de maneira assertiva. Vamos entender sobre isso, bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora entender sobre esse tipo de configuração que vai fazer com que você pegue muitos trades vantajosos e aproveite esses movimentos de tendência que o mercado faz frequentemente e às vezes você acaba ficando de fora deles. Então, bora começar a entender. Aqui a gente já vê isso, né? O preço está num movimento bem direcional. A questão aqui é a seguinte, nem sempre o mercado ele já vai estar num direcional muito bem estabelecido. Às vezes ele vai estar começando esse direcional e ele já vai gerar esse tipo de oportunidade e às vezes ele já vai estar realmente num grande direcional. Por exemplo, igual esse daqui, olha só, o preço está nitidamente numa tendência bonita de baixa aqui, né? Caindo tranquilamente no movimento de baixa e nessa ele vai gerando oportunidades para você pegar o trade na continuidade desse cenário. Tá? Vamos ver primeiro nessa tendência de baixa, depois vamos ver em tendência de alta, depois vamos ver no início do movimento. Antes dele realmente gerar todo esse direcional, ele já vai gerando oportunidades logo no início do direcional e apontando a possibilidade de começar um direcional ali para você pegar logo no início das tendências. Vamos entender bastante sobre isso. A configuração, nesse caso aqui para continuidade, olha só, o preço ele vem caindo, ele vem desenvolvendo um movimento de tendência de topos e fundos descendentes. Isso é uma tendência normal. Topos e fundos descendentes formam uma tendência de baixa, tá vendo? Que é essa configuração aqui. Vamos entender sobre como funcionam os movimentos de tendência e qual é a estrutura correta de continuidade, qual é a estrutura muito fraca de continuidade. Olha só, o mercado ele vai desenvolvendo, igual a gente viu ali, em topos e fundos descendentes, que nada mais é do que esse movimento. Tendência de baixa. Porém, quando o mercado faz esse movimento normal de 1, 2, 3, ele é muito fraco. Esse topo aqui em cima facilmente pode ser perdido pelo preço a qualquer momento. O preço pode furar ele, depois continuar caindo. O preço pode furar ele e começar a querer subir. Esse topo aqui, ele é muito fraco. E qual que é esse topo aqui? Esse daqui, esse daqui, esse daqui. Nesse caso aqui, que está tudo muito bonitinho, muito certinho, o preço está respeitando muito bem. Mas se você for ver no dia a dia, esses topos eles são furados pelo preço facilmente, até mesmo em movimentos direcionais, tá? E aí, a gente sabe que quando o preço renova essa mínima, ele valida esse topo. Renova essa mínima, ele valida esse topo. Renova essa mínima, ele valida esse topo. Então, a gente pode marcar dessa forma, ó. Essa mínima aqui sendo renovada, ela tem uma significância, né? Um significado ali no movimento importante, porque ela vai validando quebras de estrutura. Toda vez que o mercado renova essa mínima, por meio dessa impulsão de baixa, ele está quebrando estrutura e, naturalmente, ele faz aquilo que eu falei. Ele valida o topo ali em cima. Quebra essa mínima nessa impulsão de baixa. Isso é uma quebra de estrutura, valida o topo ali em cima e assim sucessivamente. Isso daqui, pessoal, chama BOS. Tá? A gente pode colocar aqui, ó, BOS. Tá? Vou até colocar um pouquinho maior. Olha, a gente sabe disso. Isso aqui é o BOS. Aqui também e aqui também, naturalmente. BOS é a quebra de estrutura quando ela é desenvolvida desse jeito, fazendo esse 1, 2, 3, tá vendo? Esse movimento de baixo. 1, 2, 3. Fechou? Isso chama BOS. Agora, esse BOS ele é muito fraco, igual eu falei. É um BOS fraco. Qual que é o BOS forte? Quando o mercado desenvolve, ao invés de fazer deixa eu puxar aqui. Ao invés de ele fazer 1, 2, 3 e realizar o BOS, igual a gente viu, colocar ali. Ele faz esse movimento. 1, 2, 3, mais curtinho. Quebra o topo, que já é fraco, a gente sabe disso. E depois ele renova as mínimas. Ele faz esse comportamento. E aí, aonde que está o BOS ali? Está exatamente aqui. Ó. Do mesmo jeito, tá vendo? Perfeito. É a mesma configuração. É a mesma estrutura de continuidade. Porque BOS, além de ser uma quebra de estrutura, é uma estrutura de continuidade, tá vendo? O preço faz, vai caindo, vai caindo, topos e fundos descendentes, forma a tendência de baixa, tem esse BOS para todo lado, porque o preço vai caindo, vai renovando as mínimas, vai ser BOS, vai renovando a mínima, vai ser BOS. Isso chama estrutura de continuidade. E basicamente, quando está desenvolvida desse jeito normal, ela é fraca. Quando ela está desenvolvida desse jeito, ela é muito forte, tá? Esse topo aqui validado é muito mais fraco do que esse topo aqui validado, tá?
Esse topo aqui ele forma uma coisa única, que é um topo muito forte, que o preço, quando volta corrigindo, a chance dele perder esse topo é muito menor do que desse topo aqui. Então a chance dele respeitar e continuar caindo em algum momento é muito grande. E é daí que nasce a região de oferta. Então, a gente tem uma zona de oferta aqui de alto potencial, que chama POI. Beleza? A gente tem uma zona de oferta de alto potencial, que chama POI, nessa região. Então, aqui a gente pode colocar direitinho ali, que é o POI. É uma zona institucional. Principalmente aonde? Todo esse movimento de alta, tá vendo? Todo esse movimento de alta que quebrou esse topo, e depois o preço veio caindo, né? Mas todo esse movimento de alta é a marcação principal do POI. Quando fica muito grande, eu marco ele mais refinado, menorzinho aqui, mais próximo mesmo do topo e tal. Mas já tem que entender que toda essa região aqui já é uma zona de oferta. Naturalmente, o preço voltando ali, você tem venda de continuidade, porque é uma estrutura de continuidade muito forte, é um BOS legítimo, porque quando ele é desenvolvido desse jeito, ele é legítimo, ele é muito forte, o topo aqui em cima é muito vantajoso, e aí na hora que o preço vai se aproximando desse topo, a gente sabe que ele é forte, então o preço tende a respeitar o que cria o POI aqui, a zona de oferta. Então isso aqui é muito bom para continuidade, tá? Isso aqui é um cenário bem vantajoso para continuidade. Vamos localizar isso aqui no gráfico e vamos pegar trade com esse tipo de movimento daqui para frente, né? Vai colocando isso nos seus trades, vai colocando isso nas suas análises, na sua leitura gráfica, que vai fazer total diferença. Vamos localizar isso aqui no gráfico para a gente entender. Então aqui, por exemplo, a gente vê esse direcional acontecendo, é um movimento que vem caindo bastante, e aqui ele fez perfeitamente isso, olha só aqui embaixo. Ele consegue desenvolver isso. Ele faz aqui 1, 2, 3, quebra o topo, tá vendo? E depois quebra as mínimas. Faz perfeito o movimento que a gente falou lá. Tá vendo? E aí a gente sabe que todo movimento de alta que quebrou o topo, a gente pode marcar ali na região dele, né? Uma zona de oferta lá para frente, que é o POI. Então, naturalmente, o preço voltando, a gente entende que é venda de continuidade. Então, a gente pode marcar aqui no gráfico toda essa região aqui. Ó. Tá vendo? Toda a região ali é uma zona de oferta, beleza? E aí a gente pode estar montando essa posição, deixá-la um pouquinho mais refinada aqui, para ficar mais vantajoso. A gente tem uma venda nessa região. Stop em cima dos topos, para aproveitar o movimento de preço que desce aqui nesse cenário. Tem que estar desenvolvendo pelo menos 3 vezes o risco, né? Então a gente deixa o mercado andar. Ele vai lá em cima, pega a ordem, né? E desenvolve todo o movimento lá para baixo. Perfeito. Uma linda movimentação de baixa, um cenário muito conclusivo de continuidade do direcional a partir de uma estrutura legítima de continuidade. Perfeito? Então isso aqui é bem interessante, aí você pode estar alinhando outras coisas, mas isso aqui já é muito pontual e muito objetivo. Lembrando que a gente está numa tendência muito nítida, muito saudável. Aqui em cima a gente tem um sinal de fraqueza extremamente forte. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, a gente mapeando isso lá no time de Excelência Trade. Olha aí, a gente mapeando em detalhes essa possibilidade, lá criando a estrutura ali, é só vender na continuidade. Tá vendo? Por que isso? Porque a gente já estava visualizando a possibilidade de gerar um direcional de baixa aqui no ativo. Tá? Então a gente já tinha mapeado isso aqui, todas as oportunidades que eu estou de olho, né? São mapeadas com antecedência aqui no time da Excelência Trade. Esse aqui é o nosso ambiente de prática. Eu vou mostrar ali outras oportunidades para vocês, vocês vão ver que a gente mapeia detalhado todas as oportunidades com antecedência aqui no time, nosso ambiente de prática do programa de formação do treinamento de Excelência Trade. Então, aqui a gente tinha visto um grande sinal de fraqueza. Essa puxada agressiva para cima, tá vendo? Forte, com candles cheios, que veio quebrando até topos, e depois não deu em nada e veio caindo mais forte ainda, quebrando as mínimas, isso é um sinal de fraqueza. Puxa muito forte para cima e não dá em nada. Logo depois cai mais forte ainda e quebra as mínimas. Sinal de fraqueza. Presença de oferta grande vai gerar direcional de baixa, muito provavelmente. A oferta está no comando da movimentação. De fato, veio gerando direcional de baixa e basicamente criou a estrutura de continuidade aqui embaixo, que era o que a gente estava olhando, igual eu mostrei ali para vocês. Então, esse aqui é um cenário bem vantajoso. Agora, vindo aqui nesse outro movimento, a gente vê que o direcional aqui é de baixa. E ele veio gerando vários trades desse que a gente está falando. Ó, aqui, tá vendo? A venda vem aqui, tá vendo? Nesse cenário. E por aí vai. Tem outros ali para cima. Ele vai gerando a movimentação. Porém, quando o mercado começou a andar de lado aqui, percebe que ele andou de forma lateral?
ele começou a andar de lado. Isso aqui significa, pessoal, que a gente tem uma mudança na característica do movimento. Qual que era a característica principal do movimento até então? Um estado de desequilíbrio. Essa era a característica que a gente tinha. Estado de desequilíbrio significa que o mercado está em tendência. Desequilíbrio é tendência. Equilíbrio é movimento lateral. Então, quando o mercado estava caindo aqui desse jeito, ele estava num estado de desequilíbrio. E quando ele começou a andar de lado, ele mudou o estado natural do preço. Ele entrou num equilíbrio. E quando a gente tem essa mudança na característica do movimento, da natureza do movimento, a gente tem que marcar essa lateralização e ficar de olho no que ela está nos apresentando. Se ela está apresentando força de demanda ou força de oferta. Se ela está apresentando força de fundo ou presença grande de oferta ainda. Nesse caso, se a gente marcar essa lateralização, a parte de baixo aqui do pavio e a parte de cima dessa maneira, é assim que você marca essa estrutura lateral. Você percebe que o preço de fato está andando de lado, você percebe que ele de fato mudou a natureza, ele saiu de desequilíbrio e entrou em equilíbrio, e aqui a gente tem um fundo muito forte. Porque quando o mercado ele anda de lado e andando de lado ele fica muito mais na parte de cima da lateralização, próximo à resistência, que é essa linha que a gente marcou, e muito mais distante da parte de baixo da lateralização, que é o suporte, a gente tem aqui presença de demanda muito forte, o que significa que o fundo é forte e dificilmente o preço continua caindo. Na verdade, isso aqui gera direcional de alta. Tá? Isso aqui é um processo acumulativo, institucional. Ainda mais quando a resistência, que é a parte de cima, está sendo furada pelo preço. Ó, o preço furou aqui a resistência uma vez, outra vez, outra vez, outra vez. Tá vendo? Então, conforme ele vinha andando de forma lateral, ele vinha furando a resistência várias vezes. E aí a gente sabe que tende a gerar direcional de alta. Olha só, a gente mapeando isso lá no time da Excelência Trade, detalhado. Olha lá. Tá vendo? Essa estrutura que a gente está falando, o preço ainda estava ali nela, ele vai vir subindo por conta dessa leitura toda e vai criar estruturas de continuidade. Muito provavelmente. Criou, é só comprar no POI, que é aquilo que a gente viu ali agora. Olha lá. Só comprar na continuidade. Tá simples ali de localizar. Olha só o movimento logo depois. Olha lá, exatamente em cima do desenho, ele realmente começa a subir. E olha aqui a estrutura de continuidade sendo desenvolvida nessa região, aqui no gráfico de 5 minutos nesse caso, mas isso ocorre em todos os tempos gráficos, tá? Igualzinho. 1, 2, 3, tá vendo? Bum, quebrou o fundo e bum, renovou o máximo. É a estrutura de continuidade, só que para cima, né? Aqueles exemplos que eu trouxe estava para baixo, mas é para cima, é a mesma coisa, vai ter aquele BOS. Aqui, ó. O BOS ele vai ser exatamente no caso aqui a renovação de máxima, né? Mas ele está ali, do mesmo jeito. Então vai criar a zona de demanda, principalmente aonde? Todo o movimento de baixa que quebrou o fundo. Toda a redondeza aqui, a região, é uma zona de demanda. Voltando ali, compra de continuidade. Não só por conta disso, percebe? Que isso aqui está dentro de contexto. Isso aqui não está sendo desenvolvido em qualquer lugar do gráfico. Isso é importante também, pessoal. Tá? Esse movimento é muito vantajoso, mas é sempre importante que ele esteja nas localizações certas. Por exemplo, toda essa leitura que eu falei aqui com vocês e a probabilidade de começar um direcional de alta aqui era muito grande. Logo, ele cria essa estrutura e aí tudo se encaixa e faz todo sentido. Naquele outro movimento, também, a gente tem aquele baita sinal de fraqueza lá em cima. Logo, aquilo ali gera direcional de baixa. Realmente desenvolveu o direcional e criou a estrutura para continuidade diante desse contexto. Então, a localização que o preço faz as coisas, pode ser esse conceito ou qualquer outro conceito que você conheça sobre trade, é extremamente importante, tá? A localização e o contexto geral, né, ao redor daquela configuração fazem total diferença e muitas das vezes tira a validade ou coloca a validade nos conceitos, tá? Então tem que estar vendo sempre aonde que o preço está desenvolvendo as configurações para que uma coisa se encaixe com a outra e forme realmente o contexto operacional, que é uma coisa muito melhor, entende? Uma coisa junta com a outra e forma algo muito melhor. Isso é contexto. Então isso aqui é importante. E aí, naturalmente, igual eu falei, zonas de demanda criada nessa localização lá. Principalmente aonde? Movimento de baixa, lembra? Que quebrou o fundo. Então aqui tudo é uma zona de demanda. Então o preço voltando nessa região, a gente tem compra aqui para a continuidade da movimentação. Tem que subir pelo menos 3 vezes o risco. Porque aí você trabalha com gestão certinho, entende? 3 vezes aquilo que você está arriscando no movimento é o mínimo para levar essa operação. Então o preço vai lá, busca a região, busca a operação e vai desenvolvendo o cenário. Tá? Lá em cima ele já bateu 3 vezes o risco, depois ele vai desenvolvendo mais. Ficou enrolando aqui, né? Subindo, descendo e tal.
Mas ele vai subir mais na movimentação. Ó. Tá vendo? E vai gerando aí o cenário, gera realmente o direcional. Nessa ele vai subindo, vai disparando lá para cima, tá vendo? E vai gerando toda a configuração ali. Mas, igual eu falei, pelo menos 3 vezes o risco que ele tem que desenvolver. Nessa pernada aqui mesmo ele já tinha batido lá em cima e já estava num alvo legal, que seria 3 vezes o risco. Se você quiser levar mais, dá para levar, senta na mão e deixa ele desenvolver ainda mais. E aí tanto faz. Tem pelo menos 3 vezes o risco que já está trabalhando com a gestão e já está segurando o trade suficiente para a movimentação boa. Então aqui você tem uma compra nessa região para continuidade do movimento, como eu mostrei ali para vocês, 100% desenhado ali com tranquilidade esse movimento. Então uma possibilidade aqui bem bacana nesse cenário. Agora olha só esse outro cenário aqui também muito bem configurado dessa estrutura. Tá vendo? Aqui o preço ele já está num movimento onde ele subiu bastante, corrigiu e agora ele está engatando de novo. E aí ele criou a estrutura ali embaixo para a continuidade dessa movimentação, que foi exatamente aqui, tá vendo? Nesse cenário. Olha só a gente mapeando essa configuração lá no time também detalhado. Lá, esse aqui o preço já estava lá para pegar o trade, então é só clicar e aproveitar o movimento. A gente tinha mapeado com antecedência lá no time detalhado. Lembrando que a gente faz isso, né, em todos os mercados, tá? Então, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os ativos. Eu particularmente mapeio 17 ativos diferentes todos os dias lá no time. Então, lá, é só comprar ali e aproveitar a movimentação, tá vendo? Que é exatamente esse cenário aqui, ó. Então, qual foi a configuração que esse movimento fez? Fez 1, 2, e na hora que ele vem subindo de novo para fazer 3, né, ó, ele já criou aqui, ó, a estrutura de continuidade. E aí vai testar o POI para continuidade alta. Ou seja, aqui vai ter a zona de demanda. Ó. E você tem compra nessa região para aproveitar o movimento de preço. Tá vendo? É exatamente aqui. Nesse cenário. Perfeito? Então é isso que está acontecendo aqui. Ó. 1 também é muito bom, tá? 2 começa a subir forte para fazer o 3 e aí ele cria aqui. A estrutura vai testar e vai gerar o cenário. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui no movimento. Muito bem desenvolvido. Ó. 1, 2, 3. Quebra muito forte para baixo. Quando esse movimento de baixo ele é muito forte desse jeito, é melhor ainda, tá? Ele vem forte e depois o preço sobe forte para cima. Perfeito, muito melhor. Então, a gente tem aqui a região. Se marcar ela desse jeito, fica muito grande, tá vendo? Nesse caso, ela tá bem grande, igual eu falei. Às vezes eu marco ela um pouquinho mais embaixo, quando ela fica muito grande assim. Você dá uma refinada nela. Mas é importante entender que às vezes ele vai chegar aqui próximo e vai desenvolver já, porque toda a região aqui já é a região. Né? Às vezes fica muito caro o stop quando ela fica muito grande desse jeito, é legal. Dá uma refinada quando tá muito grande. Então, ó, 3 vezes o risco. E aí a gente sabe disso. Preço indo lá, bum! Pegou ali, né? Ó. Joga pro lado, perfeito. Desenvolveu um bom movimento. Perfeito, lá a gente tinha mapeado isso aqui em detalhes, já estava ali na boca do balão. Só pegar a operação e aproveitar movimento de preço nesse cenário de alta. Então isso daqui são coisas importantes na movimentação que fazem total diferença. Aqui a gente tem um outro movimento que ilustra isso aqui também perfeitamente. Olha só esse direcional de alta. Olha só esse direcional de alta estabelecido, tá vendo? O preço foi gerando vários movimentos desse ao longo do caminho. Ó, aqui ele fez bonito. Ó, 1, 2, 3, quebrou os fundos e puxou forte para cima. Toda a região, zona de POI. Voltou, compra de continuidade. Logo nesse teste mesmo ele já fez outro, né? 1, 2, 3, quebrou os fundos, puxou forte para cima. Zona de POI, compra para continuidade, tá vendo? Lá em cima, ele fez igual aquele que a gente viu ali agora, ó, que é muito bom quando faz isso, tá? Porque ele sobe muito, estica bastante, aí ele corrige bem, e na hora que ele começa a engatar de novo, ele vem criando, entendeu? Vem criando os POI de continuidade. Então foi o que ele fez aqui. Ó, subiu bastante, corrigiu, na hora que ele vem subindo de novo, ele vem criando. Tá vendo? Ó, criou aqui, ó. Desce, bum, gera movimentação de continuidade. Então vamos entender sobre esse aqui que está bem bacana. Na verdade tem 2 aqui também. Ó. Nesse contexto ele veio criando 2. Entra o interesse comprador forte aqui na movimentação. Cria o POI exatamente nesse cenário. 1, 2, 3. Quebra forte para baixo, quebra forte para cima. POI criado. Zona de demanda. Voltando ali, compra de continuidade. Aqui também a mesma coisa. 1, 2, 3, quebra forte para baixo, quebra forte para cima. Validado o POI, já está marcado aqui. Olha o pavio testando aqui. Ó. Testou, você tem uma compra ali
para a continuidade desse cenário também muito bem desenvolvido, muito bem configurado, nos 5 minutos também nesse caso, mas igual eu falei, isso aqui vai ocorrer em todos os ativos, todos os mercados, tanto que lá no time a gente trabalha com todos os mercados e todos os ativos, igual eu falei, eu mapei 17 ativos diferentes todos os dias lá, e todas essas oportunidades ficam desenhadas antes. Olha só a gente mapeando também esse movimento lá no time. Olha lá, ele tinha dado essa esticada grande, volta corrigindo, na hora que ele começar a subir, só comprar nesse cenário de continuidade, tá vendo? Fica muito simples. Então é só aproveitar o movimento que é exatamente aqui mesmo. Ele estava aqui, entendeu? Só ele corrigir, igual eu falei, na hora que começar o POI de continuidade. Muito simples, só clicar e pegar o trade que você já está diante ali do movimento que faz sentido pegar esse tipo de trade, né? Porque igual eu falei, a localização. Aqui a gente já sabe que o preço está numa tendência de alta muito forte, então faz sentido isso. A gente sabe que ele limpou liquidez aqui embaixo desses fundos, ó. Limpou liquidez embaixo do fundo nesse movimento, o que fez ele ganhar muita força compradora, porque quando limpa liquidez embaixo de fundos de liquidez e o preço vem subindo, mostra que entrou interesse institucional ali na região, que é uma demanda de qualidade. Então essa tendência de alta ela é realmente saudável. Por isso que ele vai gerando os POI de continuidade, faz sentido esse POI lá em cima. Ele ainda não tinha capturado a liquidez em cima desses topos, que poderia entrar interesse forte de oferta e atrapalhar muito o movimento, então faz sentido aqui. Então tem vários detalhes ali, é o que eu estava falando com vocês, não é só, fez isso aqui, pega trade para qualquer lugar, para todo lado e é assim. Não, é a localização, é como está o contexto do cenário que encaixa a possibilidade de desenvolver esse POI ali e essa estrutura de continuidade, porque faz sentido pegar a continuidade daquele movimento devido à localização que o preço está e conforme ele vem se desenvolvendo, o jeito que ele vem andando e as características que ele vem apresentando como um todo, entende? Então isso é extremamente importante, não só para essa técnica, mas para todas as técnicas que você aprenda. Fechou? Pessoal, vamos juntos, coloque isso em prática, vai treinando a visão em cima desse tipo de cenário que vai fazer total diferença. Fechou? Vamos junto, pessoal. Fui! Valeu!